Olá, irmãos e irmãs. Quero saudar a todos, todas, com a graça, com a paz do Senhor Jesus. E quero convidar para que neste domingo de Pentecostes, neste dia em que nós celebramos o cumprimento da promessa do revestimento, da presença do Espírito Santo de Deus, que veio para empoderar a igreja no testemunho, na proclamação do Evangelho de Jesus, para que a igreja pudesse ir aos confins da terra, a começar do seu próprio lugar e levar esse Evangelho, anunciando que Jesus Cristo é o Senhor e Ele é o Salvador. Nós temos este privilégio, nós precisamos cumprir esta missão e aproveitar essa grande bênção que é esse privilégio de levar a mensagem do Evangelho no poder do Espírito Santo. E neste momento de abertura do nosso culto, neste domingo, nesta noite, eu convido você para acompanhar a leitura do texto bíblico no livro dos Salmos, o Salmo de número 104. Nós vamos ler os versículos 24 até o 34 e a parte B do versículo 35, que diz assim: Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. Eis o mar vasto e imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o Leviatã, que formaste para nele brincar. Todos esperam de ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se escondes o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Que a glória do Senhor dure para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com um só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. E na parte B do versículo 35 diz: Bendiga minha alma o Senhor. Aleluia. Então, com essas palavras, nós abrimos, acolhendo, saudando, anunciando esse Deus que é o Deus que criou, que fez essa imensa variedade de obras e que nos abençoa. Os seres que estão sobre a terra, os seres que estão no mar, inclusive os navios que transitam e o Leviatã, ou seja, aquele grande animal marinho. E quando ele diz assim: envias o teu espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. Que nesse tempo que nós estamos vivendo, que a presença, que a ação, que a manifestação do Espírito Santo de Deus traga renovo sobre a face da nossa terra, para que as enfermidades cessem, para que a pobreza cesse, para que haja igualdade, para que haja melhor condição de vida para todas as pessoas, para que as pessoas que sofrem mais tenham sim a oportunidade de viver com dignidade diante de Deus e que todas sejam alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos cantar agora e eu convido você para nós cantarmos o hino de número 66 do Inário Evangélico, que diz: Vem, ó Todo-Poderoso, adorável Criador, Pai eterno e glorioso, vem, revela o teu amor. Ante o trono de clemência nos prostramos e a uma voz suplicamos-te assistência, Deus e Pai de todos nós. Nós também recorremos ao canal da nossa querida irmã Lisete Espíndola, musicista, pianista, uma pessoa com quem a gente tem a oportunidade de conviver na Faculdade de Teologia e em vários ambientes da nossa igreja e que nos abençoa também com esta produção. Então, além de ouvir, cantar, participar aqui, convido você para acompanhar lá no canal Lisete Espíndola. Se você colocar no YouTube, você vai encontrar muitos hinos, muitas produções maravilhosas e edificantes para as nossas vidas. Cantemos, adorando ao Senhor nosso Deus,
através do hino de número 66 do nosso inário. Venha Todo-Poderoso adorar teu Criador, Pai eterno e glorioso, vem revela o teu amor. Ante o trono de clemência nos prostramos e a uma voz suplicamos de assistência, Deus e Pai de todos nós. Venha Salvador divino, Deus de nossa salvação. Vem confirma o teu ensino, vive em cada coração. É Senhor incomparável, bom do sempre eterno amor. Vem Jesus, Mestre adorável, abençoa-nos, Senhor. Vem Espírito da graça, nossas preces inspirar, Deus consolador em graça, todos vem louvar. Esclarece as nossas mentes, infalível preceptor, e seremos firmes crentes, dominados pelo amor. Vamos orar neste momento. Querido Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença, Tu és o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus o Senhor nos chamou à Tua eterna glória, e nós temos, ó Deus, o privilégio de nos colocarmos diante do Senhor, de ter a nossa vida diante do Senhor, com fragilidade, ó Deus, mas com desejo sincero de desfrutar, Senhor, da Tua presença, da manifestação da Tua glória, Senhor, e do toque todo especial que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, abençoa cada vida, cada participante deste culto, ó Deus, alcança os corações, toca-nos, ó Deus, e leva-nos a experimentar a verdadeira adoração na Tua presença, Pai. Não é porque nós merecemos, mas é mediante Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e mediante a ação do Teu Espírito Santo, aquele que veio no Pentecostes com poder sobre a igreja e que está presente e que nos reveste para que nós possamos realizar a missão. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor somente a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. E ainda em continuidade, agora eu quero convidar você para acompanhar a leitura no livro de Gênesis. Lá no início, ainda no contexto da criação e como as coisas estavam transcorrendo, no capítulo 11 de Gênesis, nós vamos ler os versículos de 1 a 9, que diz assim: em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali, e disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam,
para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Este domingo de Pentecostes, ou seja, 7 semanas depois do dia da Páscoa, depois do dia em que nós celebramos a ressurreição de Jesus, esse dia que marca a celebração pela vinda do Espírito Santo sobre a igreja. Nós somos lembrados aqui daquele momento em que aquelas pessoas se mobilizaram para fazer o nome delas grande. E por causa desse intento, Deus espalhou, Deus fez com que houvesse confusão, com que houvesse divisão, porque não era bom aquele intento de fazer o nome grande. E aí eu gostaria de dizer que nós também, muitas vezes, queremos que o nosso nome seja grande, queremos que a nossa denominação, que a nossa instituição, que o nosso grupo seja grande, que seja tornado célebre. E aí nós corremos o risco também dessa ação de Deus, que quer que nós estejamos focados naquilo que mais importa, que é cumprirmos a missão que Ele nos deu, para alcançar muitas vidas, para desfrutarem da presença, do amor, da graça, da salvação, do renovo que Deus traz para a nossa vida. Então eu convido você para confessar diante de Deus seus pecados, para reconhecer-se diante de Deus pequenos, onde tem havido prepotência, onde tem havido essa aspiração de ser grande. Vamos nos colocar humildemente diante de Deus e pedir que Ele nos corrija, que Ele nos confronte, que Ele nos dirija por um caminho de humildade, por um caminho de serviço e que seja na direção do seu Santo Espírito, aquele que no dia de Pentecoste, ao invés de trazer a divisão das línguas, ele trouxe a unidade, porque as pessoas falavam, entendiam na sua própria língua materna aquilo que estava sendo proferido pelos apóstolos lá em Jerusalém. Façamos a nossa oração de confissão neste momento, orando e falando com o Senhor. Querido Deus, tem misericórdia de nós, ó Deus, que muitas vezes agimos com prepotência, muitas vezes, ó Deus, nós agimos com altivez, muitas vezes nós também queremos fazer o nosso nome grande, o nosso nome célebre, e por isso nós pedimos, tem misericórdia de nós, Pai. E nos ajuda a tomar o caminho da humildade, o caminho do serviço. Ó Deus, nos ajuda a colocar em disposição diante do Senhor, para que a Tua vontade se cumpra, ó Deus, e para que a missão que o Senhor confiou a nós, que ela seja realizada, Pai. Que, por mínimo que nós possamos fazer, que aquilo que nós viemos a fazer possa tornar manifesto o Teu poder, ó Deus, para salvar, para restaurar, para abençoar, para edificar e para renovar toda a face desta terra. Pai, nós pedimos em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. E ainda tenho aqui separado a parte lá do Salmo 104, versículo 30, quando disse assim, nós lemos no início, envias teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Deus faz isso, Deus tem feito isso, e Ele faz também no nosso tempo, e nós clamamos a Deus que esse renovo do Espírito venha sobre nós, sobre a nossa vida, mas que também venha sobre toda a face da terra, em nome de Jesus. Então nós vamos agora ter um momento de louvor. Eu separei um hino de Charles Wesley, 1000 línguas eu quisera ter, e também um cântico que é muito comum, cantado na nossa igreja, e que está lá com o instrumental, mas que você pode cantar. O Espírito de Deus está aqui operando em nossos corações. E fala que os feridos são curados, os cativos são libertos, porque Deus continua fazendo esta obra através da sua igreja, através dos seus filhos e filhas, pela ação poderosa do seu Espírito Santo. Antes de nós cantarmos ou acompanharmos os cânticos, vamos lembrar os nossos avisos. Nós temos a nossa programação lá na nossa igreja,
na rua Deputado Lacerda Franco, 318, às 9 horas da manhã, todo domingo, o culto matutino. Às 10 horas nós temos a escola dominical, um momento muito precioso também, tanto quanto o culto. E às 18 horas o culto aqui pelo YouTube, nesse tempo. E às terça-feiras nós temos uma reunião de oração e o ensaio do coral logo após. Às 20 horas o ensaio do coral, às 19h30 esse momento de oração, de intercessão com as pessoas que podem estar lá no nosso templo, lá na Igreja Metodista em Pinheiros. Então convidamos você, desafiamos também para que neste momento de louvor você possa dedicar o seu dízimo, a sua oferta, também o mantimento que você sempre leva para compor a cesta do amor, que vão abençoar, que vão ser um canal de bênção de Deus para a vida de pessoas que estiverem em fragilidade. Então dedique ao Senhor a sua vida, dedique ao Senhor recursos que abençoe a obra do Senhor e que façam essa diferença em nome de Jesus. Então vamos louvar ao Senhor neste momento, através dos cânticos, e não deixe de participar, não deixe de cantar, não deixe de acompanhar aí, e nós logo voltamos com a ministração da Palavra de Deus. Mil línguas eu quisera ter, mil vozes pra louvar as glórias do meu Deus, meu Rei, triunfos do seu dom. Gracioso Mestre, meu Senhor, ajuda-me a pregar por toda a terra, céu e mar, as honras do teu ser. E glória a Deus, honra e louvor, teus santos todos dão, e um canto novo entoarão, unindo terra e céu.
Convido você agora para abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura. No Evangelho de João, no capítulo 14, nós vamos ler os versículos 8 ao 17. Eu convido aí a sua atenção neste momento, acompanhando aí a leitura da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 14, os versículos 8 a 17. Eu creio que Deus quer falar ao seu coração através dessa palavra. Eu oro a Deus para que isso aconteça e que a sua vida seja edificada, assim como a minha vida, cada uma das nossas vidas e a nossa vida também como igreja. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 8, diz assim: Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco, a fim de que esteja com você para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. É palavra de Deus, palavra do Evangelho, que traz edificação para as nossas vidas. E eu quero, então, dedicar um tempo para que possamos refletir a respeito dessa palavra, que é muito importante, que é muito preciosa. Em tempos de celebrar o Pentecostes, o texto que lemos é do Evangelho de João, parte de um bloco identificado como palavras de despedida de Jesus. Esse bloco ele inicia com as lições do lava-pés. Lá no capítulo 13, os versículos 12 a 20, logo depois a indicação do traidor, a afirmação de um novo mandamento por Jesus, o mandamento do amor, segue a advertência a Pedro sobre a negação, a parte onde está o nosso texto, com as palavras de conforto e promessas do Consolador, seguido de exortações a permanecer na comunhão e mais orientações sobre a obra do Espírito Santo. E a oração sacerdotal, lá no capítulo 17, na qual Jesus intercede ao Pai por si mesmo e por seus discípulos, incluindo aqueles que estavam com eles, todos os que criam, e aqueles e aquelas que ainda haveriam de crer. O contexto aqui é de despedida. As palavras são de conforto e de orientação para que os discípulos de Jesus estejam focados naquilo que é mais importante, para que não tenham medo, para que creiam em Deus e creiam também em Jesus e no Espírito Consolador que seria dado e que permaneceria para sempre com os discípulos. O nosso texto é sobre a promessa da vinda do Espírito Santo que nós celebramos no Pentecoste. E esse texto está cheio de ensinamentos. Começa com o perdão, com o pedido de Filipe, que disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E termina com Jesus apresentando e prometendo o Espírito Santo. Como ele disse assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e ele está em vós. Lá nos versículos 16 e 17, os últimos que nós lemos.
O pedido de Filipe, que deveria representar os outros discípulos, ou seja, não estava ali falando apenas no seu próprio nome, mas possivelmente trazendo uma pergunta que era a pergunta dos discípulos. Ele trazia uma inquietação. Esse pedido revela a condição de insegurança e de dúvida. O pedido é respondido com advertência, orientações e a promessa de que não ficariam sozinhos. Jesus disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, como está também lá no versículo 18, que nós não lemos aqui no momento da abertura. Na parte que está no meio, entre a pergunta de Filipe e essa declaração, essa afirmação de Jesus, nós temos então Jesus explicando a Filipe e aos demais discípulos sobre sua condição de unidade com o Pai, com muitos ensinamentos preciosos para aqueles e aquelas que estavam seguindo, assim como ensinamentos preciosos para todos nós. E o primeiro destaque, então, é para a incredulidade dos discípulos. Parece que é meio estranho, né, a gente ficar aqui pregando sobre a incredulidade, mas nós precisamos perceber que eles estavam ali se portando com incredulidade, como nós também muitas vezes nos portamos com incredulidade e precisamos ser advertidos e somos advertidos e somos guiados por Jesus, guiados pelo Espírito de Deus, para que retornemos à fé, para que retornemos à coragem, para que retornemos a essa posição que o Senhor espera que nós tenhamos. A pergunta de Filipe evidencia a falta de fé dos discípulos. Mostrar o Pai teria um sentido de dar uma garantia que viria completar o que Jesus vinha anunciando e prometendo. Naquela situação, sabe aquela situação em que você precisa de uma garantia a mais? Você tem garantia, você tem promessa, você já tem sinais, evidências, mas você precisa de algo mais. No caso de Filipe, é como se ele dissesse: tudo bem, Senhor, não ficaremos preocupados e seguiremos este caminho indicado, mas para completar, só temos mais um pedido: mostra-nos o Pai. Alguém pode dizer que esse pedido expressa um desejo de aprofundamento da relação que eles tinham com Jesus e na comunhão com Deus. Mas parece que a primeira opção, ela se encaixa melhor na situação vivenciada. Eles tinham a necessidade de uma garantia a mais, como aqueles fariseus que disseram lá num determinado momento, está lá em Mateus 16:1, eles disseram assim: mostra-nos um sinal do céu e isso nos basta. A resposta de Jesus a Filipe demonstra a sua percepção de que eles não estavam crendo o suficiente. A pergunta que Jesus faz revela certa decepção, depois de tudo que eles tinham vivenciado, depois de todos os ensinamentos dados. Ele disse assim: Filipe, há tanto tempo estou convosco que você não tem me conhecido. Quem vê a mim vê o Pai. Como diz você neste momento: mostra-nos o Pai. Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Isso está nos versículos 9 e a primeira parte do versículo 10. Por outro lado, aquela era também uma oportunidade de afirmação da unidade do Filho com o Pai. E Jesus então disse: as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Ao afirmar sua unidade com o Pai, Jesus indicou que as suas obras são o sinal dessa identificação. Ele disse assim: são as mesmas obras. O Pai e o Filho são um, mas os discípulos não alcançavam ainda essa compreensão e essa confiança, e por isso precisavam de algo mais, e Filipe estava lá pedindo: mostra-nos o Pai. Um outro ponto, além de ressaltar aqui a incredulidade dos discípulos, um outro ponto a ser considerado é que a fé em Jesus é uma condição para fazer as obras de Jesus. Diante da situação de incredulidade dos discípulos, nos deparamos com a afirmação de que crer em Jesus é fundamental.
As obras ou os feitos maravilhosos de Jesus precisavam continuar, mas para que isso fosse possível, os discípulos precisavam crer nele, precisavam entender que ele é o caminho, a verdade e a vida. Precisavam conhecê-lo ao ponto de reconhecer o Pai em Jesus. A fé em Jesus é que possibilita que seus discípulos façam as obras que ele fez. Olha o que Jesus disse no versículo 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Ou seja, quando eu não estiver mais aqui, como estou agora, fisicamente, como se Jesus dissesse isso, vocês vão poder fazer obras maiores ainda, através da fé, pela fé que vocês têm em mim, porque vocês creem em mim. Também os pedidos que forem feitos em nome de Jesus serão atendidos como uma forma de que o Pai seja glorificado no Filho. Isso está aí no versículo 13. E por último, mais um ponto importante aqui nos ensinos de Jesus é que o amor é confirmado pela obediência. Quando os discípulos demonstram dúvida e insegurança, Jesus afirma e enfatiza uma regra muito importante. Ele disse: quem ama, obedece. Ele disse no versículo 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E no versículo 21, que está fora da parte que nós lemos, ele repetiu dizendo assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E ele volta a repetir no versículo 22, quando disse assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Ainda para confirmar a regra, ele também afirmou o contrário. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E aqui, irmãos e irmãs, a gente tem algo muito importante. O amor, ele se coloca como um fundamento. E a obediência é o que atesta esse amor por Jesus, para obedecer às suas palavras, para atender às suas orientações. E como conclusão, então, o nosso desafio, irmãos e irmãs, é crer e confiar em Jesus. Crer que o Pai está nele, assim como ele está no Pai. Saber que ele é a nossa única garantia. Naquela situação, a promessa e hoje a presença do Espírito Santo oferecem consolo e a possibilidade de continuidade das suas obras. Não importa qual situação estejamos passando, não importa qual dificuldade nós tenhamos que enfrentar, o que importa é que tem a promessa e nós temos a presença do Espírito Santo de Deus. O contexto era de medo, insegurança e dúvida, e o Consolador anunciado oferecia a segurança necessária e o fortalecimento da fé, ensinando todas as coisas e fazendo os discípulos e discípulas de Jesus lembrar todas as palavras de Jesus. O Consolador prometido por Jesus já veio, e hoje nós celebramos sua presença, nos revestindo de poder para darmos testemunho da salvação e da vida em Jesus. Ele estará sempre com os discípulos e discípulas de Jesus. Ele não terá que partir como Jesus precisou partir. O Espírito, o Consolador, estará constantemente, para sempre, com os discípulos e discípulas de Jesus. Olha o que ele disse. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele é o Espírito da verdade que não pode ser recebido pelo mundo, que não o vê nem o conhece, mas que os discípulos e discípulas de Jesus, aqueles que o seguem, aqueles que creem nele, esses sim o veem, esses sim o conhecem, esses sim experimentam a presença e o poder do Espírito Santo de Deus. E mais à frente, versículos 27 e 28, Jesus disse assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem
se atemorize. Eu deixo com vocês essas palavras, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça, que Deus dê graça, que essa presença do Espírito Santo de Deus nos capacite para darmos testemunho que faça a diferença no nosso tempo, para alcançar as pessoas, para alcançar as vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar neste momento. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer porque a Tua palavra é viva, porque a Tua palavra toca as nossas vidas, a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser, e nós queremos, ó Deus, dispor a nossa vida diante da Tua palavra, Deus. Queremos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a viver nessa dispensação do Teu Espírito Santo, do Consolador, daquele que nos reveste, que nos capacita, que dá testemunho, que nos faz conhecer as Tuas palavras e que também nos guia nesse caminho de obediência, Pai. Nos ajuda, nos ensina, nos desperta e usa a nossa vida, Senhor, para a Tua glória e para o Teu louvor. Pai, nós pedimos uma semana abençoada, nos livra, Senhor, de todo o poder do mal, alcança, Senhor, cada vida, cada coração, cada lar, cada família, cada casal, os pais, os filhos, ó Deus, abençoa, Senhor, as vidas dos teus filhos e filhas. Pai, alcança com o teu poder, com a tua graça, que nós tenhamos uma semana muito abençoada, de testemunho, ó Deus, de proclamação do teu evangelho e de serviço para o teu reino. Nós pedimos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Vamos receber a bênção neste momento, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo de Deus, que seja sobre nós, que seja sobre todo o povo de Deus, sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém, Senhor Deus. Amém, Jesus. Desejo uma boa semana e é um privilégio estar aqui com vocês e que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus.